galerinha que curte nosso canal, tudo bem com vocês? Olha nós aí em mais um vídeo pra discutir um tema com vocês. Eu achei interessante, galera. Tava ouvindo aqui agora na rádio um psiquiatra falando. Ele trouxe um tema sobre, na verdade, uma reflexão, né? Achei interessante. Que hoje no mundo existe uma busca incessante da questão da mulher pelos mesmos direitos e deveres e cargos e salários do que o homem e tal. Tem aquela discussão que mulher ganha menos do que o homem fazendo a mesma função e tal. E ele trouxe um dado importante. Ele falou que desde que isso começou pra cá, a taxa de suicídio da mulher aumentou. Nossos desvios, nossos deslizes, né? Alguns desses desvios e deslizes são fortuitos e são sem querer, né? A gente faz porque a gente está desatento, e outros são propositais, a gente faz porque a gente é mal mesmo, porque a gente é preguiçoso mesmo, porque a gente dá bolo mesmo nos outros, porque a gente não quer saber mesmo dos outros. Fala, olha, será que não é essa a raiz da questão dos males? Porque você vê todo o debate feminista crescendo, subindo, então a mulher, né, agora com lugar no papel, sei lá, mercado de trabalho, o número de cientistas de mulher aumenta, o número de escritoras de mulheres aumenta, blá, blá. E, igualmente, o número de depressão, ansiedade e suicídio de mulheres aumenta. Sim. Você tá entendendo? Ou seja, que diabos tem que ver uma coisa com a outra? Que diabos tem que ver a felicidade, o sentido da vida, o teu lugar existencial, com isso que as pessoas chamam de direitos iguais? Essa é a pergunta que eu coloquei lá. Aí ele falou, será que é interessante a gente analisar essa questão por outra ótica? Então, por exemplo, deixar de perceber que a mulher tem que fazer, tem que ser igual, tem que não sei o que, igual ao homem, e começar a valorizar as qualidades e as habilidades. Por exemplo, porque o homem não pode lavar a louça. Não, sim, o homem pode lavar a louça, mas, por exemplo, tem serviços que a mulher sabe fazer e faz muito melhor, assim como tem serviços que o homem faz e faz muito melhor. E aí, quando a gente entra nessa cobrança, nessa discussão de que a mulher tem que ter o mesmo espaço do que o homem, né, a mesma remuneração e tal, a gente, ele trazendo, tá? A gente entra na mesma discussão e na mesma reflexão. Será que ela tem, ou será que ele tem, ambos as mesmas habilidades para poder desenvolver as mesmas funções? E ele concluiu, falou, não. Então a gente está deixando de valorizar a mulher e valorizar o homem pelas habilidades que tem, pelos diferenciais que tem, e apenas por uma questão ideológica, né? Então ele traz inclusive uma polêmica, inclusive foi bastante citada essa frase dele, que ele deu uma entrevista e ele fala que ele não viu ainda uma feminista feliz. Ele fala, inclusive foi bem criticado por conta disso, né? Mas ele fala, porque você nunca viu, por exemplo, uma feminista com a família lá estruturada, bonitinha, trabalhando e tal, e feliz. Sempre tem alguma coisa que ela não tá feliz. Então foi uma questão legal de se refletir, né, galera? E eu concordo, né? Eu concordo e acho o seguinte: tem coisas realmente que a mulher faz muito melhor, muito mais detalhado, muito mais qualificada do que o homem. Assim como também tem coisas que o homem faz muito melhor, muito mais qualificado do que a mulher. Então, eu nunca fui a favor, agora é uma opinião minha, tá? Eu nunca fui a favor dessa questão
igualitária, tem que ser, então, não. E eu acho o seguinte, cada um tem que ser remunerado pelo que desenvolve. E aí isso cabe a uma pessoa apenas. Quem vai pagar o salário de fulano e de ciclano? Seja homem, seja mulher. Tá? Então eu não... Por exemplo, existem N mulheres que ocupam N cargos maiores do que o homem e que ganham muito mais do que o homem. Tem sim. Entendeu? E uma grande parte de homens subordinada a mulheres. Entendeu? Por exemplo, eu vou partir do meu trabalho, inclusive. A minha coordenadora, já falei, né? A minha coordenadora é mulher. Né? Então, e exerce bem sua função. Entendeu? Então, não é o fato de ser homem que tem que estar em tal cargo. Né? Agora existem algumas profissões que exige um trabalho braçal mais forte, que na minha opinião o homem tá mais qualificado para isso. Então, por exemplo, isso é questão de genética, né? A gente sabe que quando a criança nasce, o menininho lá e a menininha pequenininha, questão de genética, o homem já tem um nível de testosterona muito mais alto do que a mulher. Entendeu? Assim como a mulher também tem a questão da delicadeza muito mais aflorada do que o homem, né? Então, como é que você vai pegar uma menininha dessa, por exemplo, e mais tarde ela cresce e aí ela vai trabalhar, um exemplo, vou dar um exemplo bem extremo, tá? Pedreiro. Tem encher laje, levantar lata e não sei o que, encher. Pode trabalhar? Pode. Tem mulher de trabalho? Tem. Mas não é via de regra, né? Por exemplo, agora vamos para o outro extremo. Diarista, empregada doméstica. Tem homem que tem? Tem. Deve ter. Eu particularmente nunca vi, mas deve ter, né? Homem que faz serviço de casa, normal, eu mesmo faço, lavo, passo, cozinho, limpo a casa, não tem problema. Mas isso é um prazer meu, gosto, né, de fazer na minha casa. Não que eu trabalhe com isso. Mas deve ter também. Mas também não é via de regra. Mulher, por exemplo, é muito mais detalhista. Eu me lembro como fosse hoje. Eu sempre que fazia algum serviço de casa, que aos meus olhos estava ótimo. Mas minha mãe fazia questão de ir lá olhar, por exemplo, alguma coisa que ela tinha pedido para me fazer. E ela sempre tinha alguma coisa para melhorar. E melhorava. Não era puramente implicação dela do tipo, olha, fez mal feito. Não. Você via, naquela época você achava que era criança mesmo, falava, a mãe tá fazendo isso pra poder encher o saco. Mas não. Realmente tinha algum detalhe que só ela tava vendo. E aí ela lá fazia, pronto, melhorava. Assim como também tem alguma coisa que a mulher faz que aos olhos dela tá maravilhoso, mas vai o homem lá, dá uma olhada e fala, ó, pode ser assim, assim, assado, e melhora. Entendeu? E aí eu acho que é onde mora o ponto. A gente precisa avaliar e valorizar as habilidades de cada um, independente de sexo. Entendeu? E perder um pouco essa mania de querer igualar, porque cada um vai ter o ponto que vai se destacar mais do que o outro. Beleza? Não vai esquecer de clicar aqui no nosso sininho, galera, tá? Clicar aqui pra seguir a gente, manter nosso canal aí ativo, e a gente vai se falando. Espero vocês pro próximo vídeo, beleza? Grande abraço, Deus abençoe, valeu!